Olá, amigos, estamos de volta hoje com o capítulo 14 de Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. Quando terminamos o primeiro bloco, nós estávamos falando que o segundo anjo de Apocalipse anuncia: caiu a grande Babilônia. O que significa a mensagem deste anjo se ela é para os nossos dias? Babilônia não caiu no 6º século antes de Cristo? Pois bem, se o Apocalipse foi escrito no final do 1º século da nossa era, João não está se referindo àquela Babilônia, porque ela já havia caído. Então aqui não é Babilônia literal. João está falando da queda de Babilônia, mas no Apocalipse a Babilônia ela é mística ou espiritual. Você que está com sua Bíblia aberta aí, olha também para o capítulo 18 de Apocalipse. Veja se não é esta a mesma mensagem. Versículo 2, Apocalipse 18, 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: o quê? Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Tanto no capítulo 14 quanto 18, o apelo ou a sentença de Babilônia é dada: caiu a grande Babilônia. Mas se Babilônia não existia mais aqui, quando o Apocalipse foi escrito, de quem João está falando? Eu já disse para vocês, ele está falando de uma Babilônia mística ou espiritual. E aonde está a Babilônia hoje? Babilônia hoje é a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Hoje, quando alguém quer seguir a Cristo, seguir a verdade da Bíblia, para onde ele vai? Ele tem um leque de opções que a pessoa fica atordoada. Recentemente, a Universidade de Oxford publicou uma enciclopédia dizendo que hoje já estão catalogadas no mundo 34 mil religiões cristãs. Quando alguém quer seguir a vontade de Deus, a pergunta é: para onde eu vou? Com tantas igrejas, com tantas propostas. E veja, cada um ensinando uma coisa diferente, cada um falando algo diferente. Amigos, este cenário religioso é a verdadeira Babilônia dos dias atuais. Então, aonde está a Babilônia hoje? É esse nicho de religiões que são confusas e estão longe da palavra de Deus. Como diz aqui no capítulo 18, esta Babilônia, ela também embebeda a vida das pessoas. Com o seu vinho ela faz isso. Olha o versículo 3. Pois todas as nações, Apocalipse 18, 3. Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Sabe o que é esse vinho aqui que embebeda as nações? Falsas doutrinas, falsos ensinamentos. É isto que embebeda as multidões. E não é interessante que tem gente por aí que se levanta
até mesmo dizendo-se ser o Cristo. Vão para programas de TVs aqui no Brasil e dizem assim: eu sou o Cristo. Isso não me assusta, porque Jesus falou assim que no tempo do fim haveriam falsos cristos. Agora, sabe o que me assusta? É ter gente seguindo esse tipo de gente, achando de fato que ele é o Cristo. Isso me assusta. Como que alguém pode achar que um ser humano que está entre nós é o Cristo? Isso me assusta. O desconhecimento de Bíblia para identificar um falso Cristo, isso me assusta. Então, amigos, a confusão religiosa que se assentou hoje, nós chamamos isso de Babilônia, onde cada um ensina o que bem quer e outra longe do que a Bíblia ensina. Então, o segundo anjo faz uma advertência: caiu a grande Babilônia. E aqui no capítulo 18, nós temos o último apelo de Deus à humanidade. E sabe qual é o apelo? Sai dela, povo meu. Deus tem um povo ainda em Babilônia. E Apocalipse 18:4 tem que ser lido em comparação com João 10:16, quando Cristo disse assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não estão no meu aprisco. Aonde elas estão? Em Babilônia. E Deus diz assim: sai dela, povo meu. Da onde temos que sair? Do meio dessa confusão religiosa, que se afastou da Bíblia para ensinar qualquer coisa, menos a Bíblia. Disso temos que fugir. E chegamos então ao terceiro anjo, versículos 9 em diante. Leia comigo aí Apocalipse 14, verso 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Viu aí? Mais uma vez o Apocalipse voltou ao tema da marca da besta. O último anjo é a última mensagem. Esses três anjos têm uma mensagem para os nossos dias, mas o último anjo é a última mensagem de Deus antes que Jesus volte. E qual é a mensagem? Quem adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca sobre a mão ou sobre a fronte, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Ou seja, será objeto da ira divina. E como que a ira divina vai se manifestar contra os portadores da marca da besta? Olha aí no capítulo 15, leia o verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo cada um deles flagelos, pois com estes consumou-se a cólera de Deus. Como que Deus vai consumar sua ira? Derramando sobre os ímpios as suas pragas, os seus flagelos. E o Apocalipse 16, que vamos estudar na semana que vem, trata exatamente das 7 pragas. Ou seja, as 7 pragas serão derramadas como uma forma de Deus manifestar sua ira contra aqueles que aceitaram a marca da besta e rejeitaram o seu selo. Não é interessante a construção do Apocalipse? Então hoje o anjo está fazendo o último apelo. Por que essa mensagem aparece aqui em Apocalipse 14 como sendo o último apelo? Dê uma olhadinha no que nós chamamos de a ceifa e a vindima. Apocalipse 14, verso 14.
Olha o que diz o verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos, o quê? Uma foice afiada. Quem é esse que está voltando numa nuvem branca? É Cristo. Aqui uma cena da volta de Jesus. E o que é que Jesus tem em sua mão? Uma foice. Por que uma foice? Continue lendo comigo. O outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a cera da terra já o quê? Amadureceu. E o que é que está maduro na terra que pode ser ceifado? É o trigo. É o sincero Filho de Deus. Jesus não falou do trigo e do joio, que eles deveriam crescer juntos até a colheita? Pois aqui é a colheita. E por que a colheita já pode acontecer? Porque o trigo está maduro. E o que vai acontecer com o joio? Basta continuar lendo, verso 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra, e vindimou a videira da terra, lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Ou seja, a ceifa é a colheita dos justos, a vindima é a colheita dos ímpios, e eles são lançados no lagar de Deus. O que era o lagar? Lembra dessa expressão? Era um local onde as uvas eram jogadas para que ali elas fossem pisadas. É a destruição dos ímpios. Então, o Apocalipse 14, ele apresenta a última mensagem de Deus e ele conclui falando a respeito da colheita, da ceifa e da vindima. Isso mostra que esta mensagem é a mensagem que o mundo terá que ouvir antes da volta de Cristo. Agora um detalhe interessante. Aqui diz sobre o sinal da besta. Nós já estudamos isso com vocês. Já aprendemos aqui que Deus tem um selo. E esse selo dele está na lei. É o sábado. E quando eu guardo o sábado e toda a lei, porque também já explicamos que não adianta guardar um mandamento só. É o que diz Tiago 2,10. Quem quebra um, quebrou tudo. Então, quando nós observamos a lei de Deus, nós recebemos o selo de Deus em nossa fronte. Não que ele seja visível, mas é o sinal da obediência. Nós pertencemos a Deus. Agora, quando eu não obedeço à lei de Deus e creio na santidade de um outro dia qualquer que não seja o sábado, eu estou recebendo o selo da besta. Nesse momento, a humanidade será dividida em dois grupos. Nós já vimos aqui que um selo, ele tem o nome, o cargo e a função. Elementos que são vistos no quarto mandamento, de Êxodo 28 a 11. Nós já lemos aqui também com vocês Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. É um sinal de Deus, é um sinal de proteção. Está lembrado do Egito, quando o anjo da morte passou meia-noite matando os primogênitos? Quando ele chegava numa casa onde havia o sangue, o que ele fazia? Pulava, passava por cima. E essa expressão, passar por cima, pechá, é a Páscoa. Deus passa por cima. Por causa do sangue, a vida é poupada. Lembra de quando Jerusalém, antes de ser invadida por Nabucodonosor, Deus mandou: passe em Jerusalém e marca com um sinal na testa aqueles que gemem pela cidade. Ali os justos foram marcados, e quando vem a destruição, os justos são poupados. O selo na Bíblia é um sinal de proteção. Proteção para quando? Para este momento de prova.
Por isso nós temos aqui o sinal de Deus e o sinal da besta. Lealdade a Deus, lealdade à besta. Agora o que vai acontecer, segundo esta última mensagem angélica? Quem adorar a Deus vai abraçar a crença de que a lei de Deus está em vigência. Quem adora a besta vai abraçar as tradições. E nesse momento aqui vai ocorrer o ecumenismo. A união de todas as igrejas, ela vai acontecer. Ela é bíblica. E todas as igrejas vão se unir em 2 pontos comuns. Quais são esses 2 pontos? A crença na santidade do domingo e a crença na imortalidade da alma. Por que é que essas 2 doutrinas fomentarão o ecumenismo? Porque elas estão em oposição à primeira mensagem angélica. O primeiro anjo disse assim: temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Quem não passar pelo juízo será morto, destruído. Aí vem um falso movimento e diz assim: a alma não morre. A alma não morre. A doutrina da imortalidade da alma é a primeira mentira que Satanás contou nessa terra. Ele disse isso para Eva: você pode comer, você não vai morrer. Sim, Sandra? Pastor, é comum a gente ouvir que nós somos 3: corpo, alma e espírito. Bom, o corpo, ele, a partir do momento do falecimento, ele desce à sepultura e vira nada. O espírito volta para Deus. E a alma? Nós temos um problema muito sério com essa questão de alma, porque nós recebemos uma forte influência da filosofia grega. Quando olhamos para a Bíblia, e você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, que você vai entender muito bem esse assunto. Olha Gênesis no capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7 diz assim: então formou o Senhor Deus o homem de quê? Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E ele passou a ser o quê? O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Quando Deus moldou o boneco de barro a partir da argila e soprou no nariz desse boneco o fôlego de vida que Deus tem, esse boneco passou a ser uma alma vivente. Então eu sou uma alma, você é uma alma. Tanto é que esta palavra na Bíblia é usada de forma intercambiável, alma e pessoa. É a mesma coisa. Uma alma é uma pessoa. Você não tem uma alma, você é uma alma. A alma não está se tratando de sentimentos, não? Não. O sentimento é esse aspecto da mente que ela mencionou. Corpo, mente e espírito. A mente é o aspecto cognitivo, onde a gente aprende, raciocina, sente, chora. Se comunica com Deus. Se comunica com Deus, certo? O aspecto físico é a carne. E quando falamos de alma, e Paulo usa muito essa expressão, Paulo usa as 3 expressões, né? Consagrai-vos a Deus no nosso corpo, mente e alma. Paulo quer dizer essa índole espiritual que nós temos. O fato de você poder se relacionar com um ser superior. Mas quando Paulo fala de corpo, alma e espírito, ele está falando de 3 aspectos da natureza humana. Agora o homem, ele é uma alma, uma composição assim. Agora, quando veio Platão, e nós estamos falando aí do 5º século antes de Cristo, foi Platão quem trouxe para a filosofia grega o que nós chamamos de dualismo platônico. O que é o dualismo platônico? O homem tem um corpo e dentro do corpo tem uma alma. O corpo é mau, mas a alma é boa. E quando o corpo morre, ele liberta a alma. Isso é platonismo, é filosofia grega. Aí vem Hollywood e faz um filme como Ghost, o outro lado da vida.
Quando o camarada morre, a alma sai dele e vai disputar o amor da esposa. Você não está vendo que isso é platonismo? Isso não é Bíblia. Não existe nada que está em você que na morte sai. A única coisa que a Bíblia fala que você mencionou é que quando o homem morre, o espírito volta para Deus. O que é esse espírito? Não é nada que está em nós material, mas esta razão que Deus deu a Adão na criação, esse fôlego de vida, volta para Deus no sentido de que você perde a consciência. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E esta alma, segundo o profeta Ezequiel, capítulo 18, ela é mortal. Mas o diabo ensina o quê? Que a alma é imortal. Então essa história de que você morre e se reencarna, isso não é bíblico. De que você morre e já vai para o céu, isso não é bíblico. De que você morre e já vai para o inferno, isso não é bíblico. Morre e vai para o purgatório, isso não é bíblico. São mentiras satânicas. O que acontece então quando a gente morre? Abra sua Bíblia aí, em João 11. Deixa que o próprio Cristo responda. Olha o que diz aí João capítulo 11. Olha para o versículo 11, pode ser o 11. Isto dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Lázaro estava dormindo ou estava morto? Ele estava morto há quantos dias? 4. Mas o que Jesus falou? Ele está morto, mas a morte é um sono. A filha de Jairo também. Eu vou despertá-la. Tanto é que a palavra cemitério em latim, cemiterium, quer dizer dormitório. O lugar onde as pessoas dormem. Então veja, o que vai acontecer com você e comigo quando nós morrermos? Você já sabe. É o que aconteceu ontem à noite quando você pegou no sono. Você perdeu a consciência. E quando você voltar à vida, você retomar a consciência, se tiver salvo, na volta de Jesus. Se tiver perdido, 1000 anos depois da volta de Jesus, apenas para ser destruído. Mas essa é a mentira que está espalhada por aí, de que a alma não morre. Isso é o diabo que inventou. A alma morre. E quem não aceitar a Cristo vai morrer. Mas o que é a alma? É isso aqui. Eu sou uma alma. Eu não tenho, eu sou uma alma. Então, amigos, as igrejas vão se unir, crendo em quê? Que a alma não morre. E crendo mais o quê? Que o domingo é o dia para ser santificado. Pois bem, quando isso acontecer, nós teremos a humanidade dividida em 2 grupos. E aqui Deus apresenta um convite para você. Com quem você vai ficar? Você vai se unir à multidão, crendo naquilo que não é bíblico, ou você vai ficar com Cristo e com a verdade da palavra dele? Interessante, quando eu olho para essas 2 doutrinas que vão levar as igrejas ao ecumenismo, eu fico pensando, amigos, muitas igrejas estão ensinando a imortalidade da alma, de forma diferente, mas estão ensinando. Para alguns a pessoa já morre e vai para o céu. Quem disse que vai para o céu? Se Cristo disse que Ele volta para buscar os salvos, se Ele volta para buscar, quem é que vai se antecipar a isso? Outros dizem que a igreja está aqui hoje, ela pode ser arrebatada. Arrebatada para onde? Se Jesus volta para buscar a igreja? São mentiras que se espalham em nome da Bíblia, baseado em textos isolados. Pega um texto que diz assim: estarão 2 no campo, uma será tomada, a outra deixada. Pega esse texto para dizer que a igreja vai ser arrebatada. Arrebatada para onde? Arrebatada para onde, se Paulo diz assim, que quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados? Arrebatado para onde, se Jesus falou assim: eu vou para a casa de meu Pai e eu voltarei, então vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele volta para buscar, ninguém vai na frente. Paulo diz: os mortos não anteciparão aos vivos, nós iremos juntos. Por isso, meus amigos, hoje Deus tem um último apelo a fazer.
E o apelo é: saia de Babilônia. Saia desses movimentos que não ensinam nada de Bíblia. Estão ensinando mentiras, um monte de coisas que não têm a aprovação da palavra. E muitos sinceros estão iludidos. Por isso Deus diz assim: sai dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. Mesmo no meio dessa confusão religiosa, Deus tem um povo. E Ele está chamando para que esse povo saia. Os sinceros ouvirão a sua voz e sairão. Amigos, o último apelo que Jesus faz para nós é um apelo por libertação. Jesus disse assim em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe quando é que eu posso ser livre de fato? Quando Jesus me liberta. Liberta de quê? Da ignorância bíblica. Da ignorância. Ele te traz para a verdade. Outro dia, uma senhora assistia na madrugada o programa Bíblia Fácil. Depois ela mandou o testemunho para mim e eu fiquei emocionado. Ela dizia assim: pastor, eu tive uma criança. Disseram para mim assim: batiza a criança. Se não batizar, vai morrer pagando. Aonde está isso na Bíblia mesmo? Ah, não está. Não existe isso. É uma tradição. Porque a Bíblia diz que para ser batizado tem que crer, tem que ser doutrinado, tem que se arrepender e tem que ser batismo por imersão. Ela disse: pastor, eu não batizei. A despeito de ser da igreja que ensinava isso, eu não estava confortável em batizar o meu bebê. 6 meses, a criança morreu. Eu pensei: Deus está me cobrando. Agora o meu filho morreu pagão e ele se perdeu por minha causa. 30 anos essa mulher carregou essa culpa. 30 anos. Não é um dia, uma semana, um mês. 30 anos. Alguns meses atrás, ela virando os canais na sua TV, chegou no Bíblia Fácil. Nós explicávamos sobre o batismo. E ela aprendeu que não se batiza recém-nascidos. E ela dizia para mim assim no seu testemunho: um fardo que eu carreguei por 30 anos caiu dos meus ombros. Fardo desnecessário, porque alguém impôs, alguém ensinou o que não é bíblico. Se o Filho vos libertar, você vai ser livre. Vou convidar a Darlene que vem agora, ela vai cantar uma música onde ela diz assim: o Filho do Homem te libertou. E enquanto ela cantar essa música, eu tenho um apelo a fazer para você. Se você hoje quiser que Cristo liberte você de Babilônia, desses erros, desses ensinos que não são bíblicos, enquanto ela cantar, eu quero convidar você a tomar a sua decisão. E aonde você estiver aí, eu quero convidar você para ficar de pé, como um símbolo de que você, como um sinal de que você quer se entregar a Cristo, quer sair de Babilônia, quer abandonar essas mentiras que ensinaram para você que não estão na Bíblia, quer seguir a Cristo. Fique em pé aonde você estiver e eu vou orar por você. E o apelo vale para vocês aqui também. Vou convidar a Darlene que vem agora, ela vai cantar uma música onde ela diz assim: o Filho do Homem te libertou. Levantar a minha voz e exaltar.
Louvado seja Deus pela decisão que vocês tomaram. Cristo nos liberta para podermos adorá-lo. Adorá-lo em espírito e em verdade. O diabo procura a todo instante nos manter nas trevas, no erro, na ignorância. Mas Cristo pode libertar a todos nós. Agora eu preciso dar um primeiro passo. Eu tenho que dizer sim para Ele. Talvez você que me assiste agora em casa se sente escravo. Talvez você aprendeu um monte de coisas que não tem na Bíblia. Isso tem feito você sofrer tanto tempo. Babilônia está aí, ensinando um monte de coisas que não estão na Bíblia. O diabo é tão astuto que eles estão ensinando o que é pecado, aquilo que não é pecado. E aquilo que é pecado, eles não ensinam o que é pecado. Esta é Babilônia. Mas como foi cantado agora, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Livre para adorá-lo. Porque o final da história humana termina assim. Quem você vai adorar? De que lado você vai ficar? Do lado de Deus? Do lado do anticristo? Ficar com a lei de Deus ou com os dogmas e tradições? Ninguém pode ficar em cima do muro. Você tem que escolher. Pode ser que existem milhares de pessoas agora em casa que estão de pé, como todos ficaram aqui no programa. Louvado seja Deus pela sua decisão. E se você está assistindo e não ficou de pé ainda tomando a sua decisão, ainda há tempo. Levante-se agora. Levante-se agora em nome de Cristo e tome a decisão de ser alguém livre, livre do erro, das tradições, dos dogmas. A palavra de Deus vai te libertar. Cristo vai te libertar. E eu queria orar por você agora, por você que ficou de pé, por você que teve coragem e por vocês que estão aqui, para que Deus nos ajude em nossa caminhada que está começando. Oremos. Pai Santo, obrigado pela Tua promessa de que Jesus pode nos libertar. Obrigado, Senhor Deus, porque por muitos anos em nossa vida carregamos traumas, carregamos tradições, carregamos dogmas que nada tinham a ver com a Tua palavra. Mas, Senhor Deus, a venda dos olhos está caindo porque o Teu Espírito Santo está revelando. Senhor, a Tua graça tem chegado à nossa vida. A Tua graça está nos mostrando de que existe um caminho sobremodo excelente. Existe uma verdade a ser conhecida, existe uma verdade a ser partilhada, existe uma liberdade para ser vivida. E nós queremos essa liberdade em Cristo. Nós não queremos estar presos no pecado, presos no erro, presos na superstição. Nós queremos ser libertos em Cristo. Por isso, Pai, oramos ao Senhor por esses nossos 10 convidados que estão de pé agora. Eles estão demonstrando em seu coração o desejo de serem livres por Cristo, de conhecerem cada vez mais a Tua vontade e de se prepararem para o céu. E eu também quero orar, Senhor Deus, por esses amigos que estão em casa agora e que também ficaram de pé. Que o Teu Espírito Santo esteja ali e abrace a cada um deles. Que eles ouçam a Tua voz nos seus ouvidos dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que a obra que o Senhor começou na vida deles, conforme o Senhor prometeu em Filipenses 1, verso 6, o Senhor possa completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nos entregamos em Tuas bondosas mãos mais uma vez, confiando de que em breve o Senhor voltará para buscar a todos nós e levar-nos para a eternidade. Graças Te rendemos, Senhor Deus, por todas as bênçãos. E em nome de Cristo nós Te oramos. Amém.